na tua presença, Senhor. Nós entramos, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua doce presença neste lugar. Te pedimos que o Senhor acampe os teus anjos, ó Pai, ao redor deste lugar, dessa igreja, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor cuide de nós, abençoe-nos, ó Pai, com a tua palavra. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, que nosso espírito esteja totalmente voltados ao Senhor, para receber mais do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe-nos, ó Pai, abençoe também aqueles que não puderam estar aqui, ó Deus. Abençoe aqueles que estão nos assistindo através dessa live também, que o Senhor alcance a eles, ó Deus, em nome de Jesus. Nos abençoe, ó Pai, nesse tempo, e assim nós oramos, te agradecemos e te aplaudimos, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Amém, meus amigos. Pode se sentar, tome o seu lugar. Com muita alegria que eu estou aqui com essa oportunidade. O pastor me deu essa oportunidade de estar aqui compartilhando uma palavra com vocês. E agradeço também, você também saiu da sua casa, né? Não é fácil, mas você está aqui também para receber mais de Deus. O nosso amigo irmão Wallace falou que as luzes não estão funcionando, mas eu digo que o melhor está aqui, que é o Espírito Santo de Deus. Você pode dar um amém? Amém. Não aplauda, Senhor. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Fale conosco. E olha só como as coisas são. Eu não combinei com ele, com o Wallace, né? Mas o Wallace começou na segunda canção, ministrando, falando ali e tal. Eu falei assim, meu Deus do céu. É Deus falando e confirmando. Que a gente pede, né, a confirmação de Deus, falar, será que é essa palavra mesmo? Aí ele começou a falar. Eu falei assim, vixe, não precisa nem ministrar mais. Olha que beleza. Olha que beleza. Mas amém. Vamos lá, que eu tenho pouco tempo aqui, mas sei que Deus quer falar muito contigo. E com o tema aqui, não colocaram o tema? Ah, legal. Colocaram aqui, ó. Boa. Ainda não acabou. Eu quero compartilhar rapidamente uma palavra que está lá em 1 Reis, capítulo 18. Isso aqui é uma palavra muito conhecida. Depois eu vou narrar um pouquinho para a gente ser mais rápido. Mas eu quero perguntar para vocês, quando falamos de promessa, quando eu estou falando de promessa para você, eu pergunto para você, cadê as promessas? Cadê as promessas que Deus te prometeu? Se eu falar de promessas para você, você se sente bem ou se sente mal? Ah, mas como assim se sente bem? Poxa, promessa é boa, não é? Quando você está falando de promessa, fala, poxa, ó, estou esperando promessa. Mas talvez alguém adentrou naquele lugar, sobre aquela porta ali, e fala assim, poxa, quando eu falar de promessa para mim, eu não sei, acho que algumas já se apagaram, umas eu coloquei dentro da gaveta, né? Mas Deus quer falar contigo hoje sobre essas promessas. Amém? Nós consagramos aqui no final do ano, né? Consagramos as nossas metas aqui. E algumas delas talvez nem se concretizaram na sua vida. E aí você chega e fica chateado. Então eu vou pedir para que você gentilmente, tá bom? Gentilmente, coloque a mão no ombro do seu irmão, pode colocar, e chacoalha ele e fala assim, ó, ei, o ano ainda não acabou. Vai, devagarzinho aí, eu tô vendo uns irmãozinhos aqui meio bruto. Mas o ano ainda não acabou, meus queridos. E eu creio que a promessa de Deus ainda há de se cumprir sobre a sua vida, amém? Amém. Vamos lá. Talvez você fique triste por não ter se cumprido alguma promessa sobre a sua vida. Mas Deus é fiel e justo. Fiel e justo. E Ele não deve nada para ninguém. E aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Amém? Ele não fica devendo nada para ninguém. E como eu falei, é interessante porque às vezes a gente começa a passar
vamos dizer, um deserto, uma dificuldade, e a gente começa até ficar triste, mas eu te digo que é em meio ao deserto que ainda mais o Espírito Santo de Deus age sobre as nossas vidas. Amém? Agora eu vou começar narrar um pouquinho a história que está lá em 1 Reis, capítulo 18. Ali fala do rei Acabe e a sua grande esposa, Jezabel, que queria matar os profetas ali do Senhor. E é uma perseguição, eles conseguem matar alguns, ou muitos, no caso. Mas tem um profeta ali muito especial, que é Elias. Elias estava ali com o povo, no meio do povo também de Deus. Porém, o povo de Deus começou a duvidar das promessas de Deus, duvidar daquilo que Deus tinha prometido para eles. E sabe o que eles começaram a fazer? Falar assim, poxa, está difícil de se cumprir. Começaram a buscar até em outro Deus, que era Baal. Infelizmente, eles começaram a ceder para outro Deus, para não confiar, não estavam confiando que Deus é fiel e justo para cumprir a promessa que Deus tinha prometido para eles. Infelizmente. E eles estavam passando num deserto. Poxa, a gente passou um tempo também aqui muito difícil, né? Passou tanto tempo sem chover, né? Agora, quando chove, a gente fala, pô, alagou aqui a igreja, pelo amor de Deus. Né? A gente pede tanto para chover, quando chove a gente reclama, né? Mas naquele tempo, passou-se 3 anos. Estava 3 anos, imagina, 3 anos sem chover. Nem no Nordeste, mas 3 anos sem chover, irmãos. Era muita coisa. O pessoal estava muito abatido, muito triste. Mas eu quero hoje refletir rapidamente com vocês algumas coisas que vão nos auxiliar a lembrar do poder de Deus que age para cumprir as promessas que Ele tem sobre a minha e a sua vida, amém? A primeira coisa é que não podemos duvidar do poder de Deus. Isso está lá em aqui com vocês, lendo 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar, entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, o seu Deus, sigam-no. Porém, o povo nada respondeu. Eu pergunto hoje, como que você está? Como a sua vida está? Talvez você, sabe aquela música antiga, aquele louvorzinho antigo, acho que vocês vão lembrar. Aquele tá tranquilo, tá favorável? Quem lembra aí? Não ergue a mão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero levar você a refletir, porque quando tá tudo tranquilo, tá uma belezinha, tá tudo ok na nossa vida, tá ótimo, né? Tá legal. Não, tá uma beleza. Como tá a sua vida? Não, tá ok. Mas e quando começa o deserto vir para você? Quando as coisas começam a desandar? Quando a escassez começa a bater na sua porta? E agora? Quando aquelas coisas que você tinha, agora você não tem mais. E eu te pergunto, como nós nos mantemos? Confiantes que Deus pode mudar a nossa história? Ou começamos a questionar a Deus? Por que aquelas coisas estão acontecendo conosco? Eu não sei você, sendo sincero, você já se questionou? Por que as coisas estão acontecendo? Parece que é só comigo. Parece só comigo que acontecem essas coisas, né? Mas, irmão, você não sabe o que está acontecendo com o irmãozinho do lado, né? A gente fala, nossa, o irmão tá bom, tá tudo bom, lá tá tudo favorável, né? Não sabe do deserto que o irmão tá passando, não é mesmo? Mas nós devemos confiar nesse Deus de promessas, amém? E eu te pergunto, irmãos, a gente não pode, quando as coisas
tendem a fugir do nosso controle, tendem a fugir das nossas mãos, nós começamos por vezes a oscilar, para não dizer vacilar. A gente começa a pensar diferente, a falar assim, poxa, mas por quê? Como? Onde eu estou falhando? O que está acontecendo? Será que Deus está me punindo? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você está passando por um momento difícil, olha só, agradeça, pois toda dificuldade, ela não vem para te matar, mas ela vem para te promover. Eu posso ouvir um amém? Deus quer te elevar de nível, Deus quer te promover, mas Ele quer ver a tua fidelidade. Nos momentos que está favorável, beleza, mas no momento que a água está batendo na sua bunda, e aí, como é que... Eu posso falar isso? Meu Deus, corta aí, por favor. Gente, mas e quando as coisas estão difíceis? Aí eu quero ver, aí é que Deus quer ver, onde está o seu coração? Onde está? Aonde está? Irmãos, não vacile nas suas opiniões, confie em Deus, em nome de Jesus, confie no seu poder, amém? Segunda coisa, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Agora, nesse mesmo capítulo 18, no versículo 41, diz assim: Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço um barulho de uma chuva pesada. Elias afirmou que estava ouvindo um barulho. Eu te pergunto, que barulho é esse? Que barulho é esse? Aqui ele fala, no texto fala, era uma chuva pesada. E ele alerta Acabe. Elias, irmãos, como um profeta, ele estava ouvindo a voz de Deus, falando assim: ei, a seca acabou. A seca acabou. Essa seca que você está passando, acabou. Acabou. Chegou o tempo de superabundar a minha glória sobre a sua vida. Sobre a minha e sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? É assim, irmãos. Ele estava ouvindo a voz de Deus. Então esteja suscetível, com ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz, tenha intimidade com esse Deus. Ouça, porque Ele quer mudar a sua história. Amém? Elias nunca se esqueceu da promessa que Deus tinha feito para ele. Essa promessa de que a chuva viria. A chuva viria. E no texto fala que a chuva era pesada. Era algo grande. Era algo grande que estava vindo. Eu digo para você, é algo grande que está vindo sobre a sua vida. É algo grandioso que está vindo sobre a sua vida. Amém? Só que a cada dia, nós somos desafiados. É um desafio para a gente. A continuar crendo nas promessas desse Deus. É fácil? É fácil? Crer, confiar, acreditar. Nós somos todos os dias provados. Todos os dias provados, irmãos. Talvez você depositou ali a tua promessa, escreveu ali e falou: Deus, esse ano vai. Esse ano desencalha. Esse ano vai minha casa. Esse ano é minha casa. Esse é o ano de tal coisa. E aí você vai colocando os seus 12 de ministério. E aí vai, o tempo vai passando. E aí nós já estamos há 2 meses, né? É isso? Para acabar o ano. E não se cumpriu a promessa de Deus. Só que eu levo você a pensar. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Talvez você fale assim: Deus está demorando, Deus está demorando, Deus está demorando. Calma, Ele tem o momento certo, a hora certa de agir.
E quando ele age, irmãos, sabe o que eu acho mais impressionante? Eu acho mais top em Deus, porque quando ele age na nossa vida, todo mundo que olha e fala assim, nossa, ele estava passando por esse deserto, mas olha como que ele está agora. Não tem como não ser Deus, não tem como não ser Deus na vida dele, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha bens, ele não recebeu herança, ele não tinha nada. Não tem como não ser Deus. Deus, irmãos, faz coisas, eu sempre falo, que eu não perco um culto. Só quando meus filhos às vezes estão doentes, eu falei para minha esposa, falei assim, nossa, sábado a gente não foi, que os meus filhos estavam doentes, eu tive que levar ao médico. Mas eu sempre falo, e reafirmo, quando eu estou aqui em cima, irmãos, eu não perco um culto. Sabe por quê? Porque basta uma palavra de Deus para que possa mudar toda a minha história. Toda a minha história. Toda a minha história. E eu creio, irmãos, para aquele povo durou 3 anos, para a promessa se cumprir. 3 anos. Talvez você está chateadinho que durou aqui as minhas promessas, já faz 10 meses que eu depositei aqui. E você vai falar com Deus, Deus, já faz 10 meses. O povo estava lá 3 anos. Há 3 anos. 3 anos. 3 anos. Olha só o que está descrito lá em Números. Esse versículo que está lá em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Irmãos, tudo o que ele prometeu sobre você, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Amém? Então, ouça a voz de Deus. E ele vai cumprir as promessas que ele tem sobre a sua vida. Amém? A terceira coisa, como eu falei, é rapidinho. Mas, olha só. A terceira coisa é: tenha fé. Tenha fé. Nesse capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 43 e 44, Elias começa dizendo assim: vá, olhe na direção do mar. Ele está falando para o seu servo. E o servo foi e olhou. E disse, veio com feedback para Elias, falou assim: não há nada. E Elias disse para ele: vá e olhe de novo. E aí ele volta e fala: não tem nada. E ele volta e fala: Elias, não tem nada lá. E Elias fala de novo: vai. E chega, não é possível. Desculpa, mas acho que ele deve estar falando assim: Elias está tirando com a minha cara. Ali está falando que Elias manda ele 7 vezes olhar para o céu. Vá até o mar e olhe para o céu. Veja se há algo lá. E eu acho que o servo ficou meio chateadinho, até que ele volta falando assim: ei, Elias, está surgindo alguma coisa lá. E Elias fala: o que é? É uma nuvem, porém é do tamanho da mão de um homem. Olha aí para sua mão. Olha aí para sua mão. Cara, ele olhou e falou assim: olha, Elias, parece alguma coisa, não sei se é passarinho não, mas uma pombinha, mas acho que é uma nuvem, mas é do tamanho da mão de um homem. E eu fico pensando pelo lado do servo. O servo, ele ficou olhando, quando ele viu aquela nuvem, e ele falou assim: é do tamanho da mão de um homem. Ali ele estava menosprezando, irmãos, o sinal que Deus estava mandando. O sinal que Deus estava ali demonstrando. Mas para Elias, não.
Elias, quando ele falou assim, o servo veio com um feedback, com um relato, falou assim, é do tamanho da mão de um homem, era isso que eu estava precisando, era desse sinal, pode ser pequeno, pode ser grande, mas é o sinal que eu estava aí esperando, agora está chegando, esse é o sinal que a promessa de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir. Talvez, irmãos, de verdade, você não estava nem com vontade de estar aqui. Você estava, acho, querendo ficar em casa. Tinha muita gente que poderia estar aqui, não é verdade? Mas eu falo para vocês, irmãos, às vezes a gente menospreza, fala assim, é uma quinta-feira, é uma simples quinta-feira, vou só no culto de jovens, ou só no culto de domingo, né? Por conta do, sei lá, o pastor. Eu acho que eu vou puxar o zóio aqui para ver se o pessoal, quando o pastor me der a palavra, eu vou puxar o zóio aqui, falar assim, o pastor japonês, aí vai lá, só que eu nego, viu vocês falar. Mas, irmãos, olha só, às vezes a gente está menosprezando o sinal que Deus está nos dando, está menosprezando aquilo que Deus já falou assim, ei, é teu. Então não menospreze aquilo que Deus está mostrando para você. E hoje é o dia que Ele está falando para vocês, ei, lembra daquele milagre? Lembra daquela promessa? Hoje é o dia, hoje é um dos sinais que a chuva vai descer, a chuva de bênçãos vai descer sobre a sua e sobre a minha vida. Posso ouvir um amém? É assim, irmãos, não menospreze. Eu vou pedir para que a banda já pode subir, e você pode ficando de pé. Fique de pé. Hoje Deus te trouxe aqui, irmãos, sabe para quê? Para te lembrar dessas promessas, para te lembrar, a gente esquece daquilo que Deus já realizou sobre as nossas vidas, quantos milagres, quantas promessas Ele já fez, já cumpriu sobre as nossas vidas, mas Ele te deu muito mais, e é isso que Ele quer trazer à tua memória. Sabe aquelas promessas que ainda não se cumpriu? Está chegando o momento de se cumprir. Agora, irmãos, eu só falo para você, tenha fé. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser daqui a um ano, mas eu te garanto que se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir a todas essas promessas, todas as promessas sobre a sua vida, irmãos. Agora a gente vai adorar, nós vamos adorar, mas eu vou pedir para que você, quando estiver adorando, adore com todas as forças, com tudo que você tem, irmãos. Vai lembrando aí de tudo aquilo que Deus já cumpriu sobre a sua vida, tudo aquilo que Deus já cumpriu, mas mais do que isso, vai lembrando das promessas que Deus já te prometeu e ainda não se cumpriu, vai lembrando, vai trazendo a tua memória, porque está chegando a hora, pode ser do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a chuva vai descer, irmãos. Amém, vamos adorar esse Deus.